Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas, né? Uma semana em que seu velho professor está, né, acometido de dores musculares, dores de torcicolo, ombro imobilizado, mas a vida que segue, né? Vida que segue e vamos lá para mais uma aulinha de sociologia com um tema muito legal hoje, que é o tema da questão feminina. Então, essa aula, em primeiro, ela está sendo encaminhada para o terceiro ano, mas acredito também que logo, né, ela também será encaminhada para o segundo ano. Então, né, esses são os públicos-alvo, né, dessa aula. E nós trabalhamos então com a questão feminina. Então nós vamos abordar aqui, nessa questão feminina, né, um aspecto histórico, né, em que a mulher foi vista como inferior, né, às vezes naturalmente como um ser inferior, e manifestações na história, na literatura, na filosofia que tentaram, né, que criaram essa imagem, né? Depois nós vamos falar um pouco das correntes de direitos, depois nós vamos focar em duas leituras, né, de Beauvoir e Pierre Bourdieu. Então, em relação com a apostila de vocês, do Etapa, ela trouxe algumas mudanças, mas eu mantive o Pierre Bourdieu porque eu vejo que a teoria dele se encaixa bem para trabalhar esse assunto, certo? Então, tá aí uma tirinha legal sobre machismo. Então, todos os temas que vão estar envolvidos aí com a questão feminina, tá certo? Então, vamos lá. Para começarmos, é importante a gente diferenciar, né, dois conceitos, né? Sexo e gênero. Então, isso está na apostila também, então procurem aí, sublinhem, destaquem, né? Sexo é diferente de gênero, né? Sexo diz respeito à biologia e fisiologia do homem e da mulher. É o externo, ok? Então, tem relação com o aspecto fisiológico, aspecto biológico, né, da pessoa. Enquanto o gênero, ele é algo mais profundo, né? O gênero aqui, ele é mais complexo. E só para fazer uma ressalva, né? Não tem nada a ver com ideologia de gênero que a gente trabalhou numa aula aí. Quem tiver curiosidade, por exemplo, do segundo ano, pode, ou quem está de fora, pode procurar a respeito de ideologia que eu comentei, a suposta ideologia de gênero, certo? Então, no caso do gênero, né, enquanto uma categoria de análise, né, acadêmica, então compreende-se gênero com as diferenças psicológicas, sociais e culturais entre homens e mulheres, né? Então, quando uma pessoa que por sexo seja feminina, mas que se considera como um homem, então ela é entendida como um transgênero. Então ela se descobriu, né, como um transgênero. Então ela seria o que eles dizem que, né, uma alma num corpo estranho, ok? Então isso já envolve uma condição muito distinta, certo? Então, que é a de identificação de gênero. Então, o gênero, como eu usei a expressão, eu não sei se seria até um assunto para debate, né? Se descobrir, né, seria um termo em que as próprias pessoas que se consideram, por exemplo, transexuais aceitariam, né? Então, isso é algo que envolve história, reflexão contínua, descoberta do corpo, ok? Então isso é uma construção social, né? Então isso é um processo de descoberta do próprio corpo. Então
a categoria de gênero ela é um pouco distinta da categoria de sexo como uma ferramenta de análise, né? Como uma categoria de análise, certo? Então, feita essa ressalva, chamemos a atenção, né? A apostila traz para a gente do sistema etapa, né? Ela faz questão de expor que a mulher, né, perpassou desde a história antiga, né, uma trajetória de submissão, né, em que o patriarcalismo a subjugou, a dominou, né, a matou, né, colocou-a num segundo, enquanto agentes da história, né, o homem sempre colocou, né, a mulher como um ator coadjuvante, né? Então, quando a gente analisa a história antiga, a história medieval, a história moderna, 95% dos personagens que a gente está ali trabalhando, né, dos atores políticos, são homens, né? Apesar de que sempre existe uma mulher importante na história, né? Mas sempre os grandes feitos, sempre as discussões, sempre as convenções, as conferências históricas, sempre o homem esteve presente, né? E a mulher sempre meio que foi um bode expiatório. Então isso pode ser na história, isso pode ser na literatura e isso pode ser também até mesmo, né, na filosofia, né, como um movimento que a gente estuda bastante, que a gente gosta bastante, que é o iluminismo, né? Então o iluminismo representou aquilo que era mais novo no século XVIII, né? Foi como um grande farol para a civilização ocidental, mas mesmo o iluminismo, 95% dos seus membros, né, das pessoas que faziam parte desse movimento intelectual, ainda acreditavam que a mulher, né, deveria ser circunscrita ao lar, ok? Então isso é muito triste. Então nós vamos ver aí nos próximos slides, né, que esse discurso, essa construção dessa imagem, seja na literatura, seja na Bíblia, seja, né, na história, ela naturalizou o papel da mulher, né? Então, quando eu digo naturalizar, é tornar, né? Não é que não existe tudo que diz respeito às ciências humanas, nada é natural, tudo é uma construção, certo? Então, natural é quando você entende como óbvio, né? Então, o papel da mulher é esse, certo? Não há nada dentro da biologia, da ciência natural que nós temos papéis sociais, esses são construídos, certo? Historicamente, né, a partir de uma dominação que, né, como minha esposa, que é uma estudiosa do feminismo na literatura, diria do patriarcado, ok? O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é Teogonia de Hesíodo, está na página 193. Diz aí nesse trecho, né? Quem fugindo a núpcias e a obrigações com mulheres não quer casar-se, atinge a velhice funesta, sem que o segure. Não de víveres carente vive, mas ao morrer dividem-se as posses parentes longes. A quem vem o destino de núpcias e cabe cuidadosa a esposa concorde consigo, para este desde cedo ao bem contrapesa o mal constante. E quem acolhe uma de raça perversa, vive com uma aflição sem fim nas entranhas, no ânimo, no coração, e incurável ao mal. Então vejam, né, os adjetivos usados, né, a mulher como má, né, a mulher como perversa, então como um ser traiçoeiro, né? Não se esqueçam que na Bíblia, né, a história de Adão e Eva, então pelo que eu me lembre, né, não sou um especialista nessa temática, mas foi a maçã, né, que seria uma metáfora para que o Adão comeu, né? Então a maçã vocês imaginam o que seja, né? Então seria a ideia do pecado original. Aqui, né, Platão também vai colocar para nós, né? E conheces algum ofício exercido por seres humanos em que o sexo masculino não se avantaje sob todos os aspectos ao feminino?
ou vamos perder tempo falando da arte de tecer e do preparo de pastéis e guisado, né? Então veja que visão machista, como diria o outro, né? Então a mulher não teria capacidade para filosofar. Aqui na Bíblia, né? As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então, a igreja sempre usou as escrituras para resignação de papéis, seja da mulher, seja dos escravos, seja dos ameríndios, né? Então, numa trajetória extremamente, né, conservadora, extremamente, né, antiliberal, enfim. Me lembro de uma série que tenho assistido, que se chama Handmaid's Tale, o conto da Aia, né? Então, nessa nova sociedade que seria a Gileade, né, que é essa distopia, a mulher estaria circunscrita à casa, né? O homem sai, a mulher, né? Então ela é dona do lar, né? Então é uma reação, né, a toda essa modernidade e a função da mulher, né, entendida como procriação, como um destino biológico, certo? Então, Handmaid's Tale é uma obra, né, da literatura canadense. Então percebam, né, mais uma área do conhecimento aí que também trabalha com essa temática. O Maleus Maleficaram, né, que seria o martelo das bruxas. Então, para identificar as bruxas, caçar as bruxas. Então, o Maleus Maleficaram tinha como principal alvo as mulheres, né? Então, mulheres às vezes que estariam fazendo, né, coisas que fazemos até hoje, né, como benzimentos ou como encantos, né, ou fazendo ungüentos, né, a partir da manipulação de algumas ervas da natureza, de matéria-prima da natureza, né, então eram entendidas, né, fazendo medicina fitoterápica, né, então era entendida como bruxa, né, então poderia ser queimada no pau, né, em praça pública, como um espetáculo público. Mais uma das grandes coisas da história da igreja, né? Até mesmo o iluminismo, né, como eu citei há pouco, né, que seria esse movimento intelectual que representou o progresso e a modernidade, né, que tinha como três grandes lemas, né, a igualdade, a liberdade e a fraternidade, né, o que tinha de mais novo, mais progressista, né? A maioria dos seus intelectuais, dos seus pensadores, eram homens, né? Eu vou citar para vocês uma mulher do movimento, né? Então, a maioria via, né, a mulher como um ser inferior, né, limitada à casa. Então, veja, nós vamos ver lá no final que a moderna França, ela deu o direito de voto às mulheres só depois do Brasil, né, 12 anos após o Brasil. As mulheres só votaram na França em 1945, enquanto que as mulheres votaram aqui no Brasil já em 1933 e 34. Ok? Então veja, né, que coisa interessante. E um sociólogo tão, né, tão amante dos oprimidos como Jean-Jacques Rousseau também era um machista, né? E diria ele aí, né? A verdadeira mãe de família, longe de ser uma mulher de sociedade, não está menos reclusa em sua casa que a religiosa em seu claustro, né? Então não cabe à mulher ser filósofa, ser pesquisadora, né? Então a procura das verdades abstratas e especulativas, dos princípios, dos axiomas das ciências, tudo que tende a generalizar as ideias, não é da competência das mulheres. Seus estudos devem todos voltar-se para a prática. Cabe a elas fazerem a aplicação dos princípios que o homem encontrou, né? Então, como eu escrevo para vocês aqui brincando, né? É uma contradição, c'est une contradiction, né? Então, toda essa defesa desse progresso, né, dessa abertura
que vai representar o iluminismo, um pensamento novo de aplicação na sociedade, né, ainda reserva à mulher um papel tão secundário, né? Então, apesar disso, né, a mulher participou ativamente na Revolução Francesa, certo? Como anônimas, como eu citei para vocês, né, nos registros históricos pouco se fala, mas, né, ao que consta, né, a participação nos movimentos políticos, nas manifestações, nas invasões, ela foi muito forte, né? E ela tinha que se resignar perante, né, essa reação dos homens de não estender a elas os direitos políticos, nem mesmo, né, na época dos jacobinos, né, que seria a época mais, entre aspas, democrática, né? A única exceção em que defendia abertamente as mulheres foi um dos enciclopedistas, né, que é o Condorcet. E a principal figura que a gente destaca aqui é Marie Olympe de Gouges, que era uma girondina, uma liberal girondina, né, vinculada à média e à alta burguesia. Então, acredita-se que quando ela teve contato com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que essa declaração não estendia às mulheres, né, os direitos, ela ficou, né, atônita, estupefata, né, irritada, né, e assim ela escreveu, né, de próprio punho uma declaração paralela, né? Claro que não foi aprovada, não foi publicada, mas nós entendemos isso como um manifesto, né, um acadêmico, um manifesto intelectual. Então eis aí a imagem dela, né? E o seu primeiro artigo: a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos dos homens. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Então, o segundo artigo: o objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e dos homens, né? Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança. Então, muitas mulheres, gente, quando, né, do falecimento de alguns países, quando do falecimento de pais e que elas não tinham irmãos, isso eu posso assegurar a vocês, na Inglaterra acontecia isso, eu não sei se na França acontecia, né? Se a mulher, se uma família em que existissem várias irmãs e uma mãe, né, não tivesse um homem na família, né, ou no mínimo um genro, né, a propriedade da casa ia para o parente mais próximo homem, como um primo, como um tio, tá entendendo? Então a sorte da família poderia ser toda modificada por conta da ausência desse elemento masculino. Então isso é algo, né, absurdo, né, que a gente fala. Isto posto, né, vamos aí para uma outra seara, que seriam a diferenciação das lutas, né, feministas na história, né, as lutas das mulheres por direitos. Então, a primeira luta, né, ela ficou conhecida como igualitarista, porque ela objetivava, né, direitos iguais. Então, principalmente direitos civis e políticos, né, direitos políticos principalmente. E o principal exemplo aqui são as sufragistas inglesas. Então, muitas mulheres deram a vida, foram presas, tomaram borrachada por conta de manifestações, né, por direitos iguais. Direitos iguais no trabalho, direitos iguais na política, na sociedade civil, né? Então, essa primeira frente de batalha era por direitos iguais entre, né, o último terço do século XIX para o primeiro terço do século XX. A segunda onda de luta por direitos, ela já está mais na segunda metade do século XX. E o epicentro dela, a gente pode dizer que é 1968. Né? É uma luta diferencialista. Então, aqui, né, seria pela liberdade sexual,
né? Seria pelo aborto, seria pelo casamento homoafetivo, né? Seria pelo simples uso de contraceptivos, né? Pela segurança do corpo, né? Contra o próprio parceiro, né? Seria pela liberdade sexual, certo? Então, essa é uma questão muito mais complexa e que, de certa forma, está aberta até os nossos dias, ok? Então, nessa segunda onda aí, uma das mulheres que mais se destacou foi Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir foi parceira, né, de um grande filósofo que foi o Sartre, o filósofo existencialista, né? Então, ela, né, no livro O Segundo Sexo, refutou o determinismo biológico, que muitas pessoas ainda acreditavam naquela época, né? E ela vai começar a fazer, dentro dos seus escritos, essa distinção entre sexo e gênero. E a frase mais famosa dessa sua obra, né, dentre tantas importantes, seria essa, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, esse tornar-se mulher, né, é meio que naquele elemento-chave da sociologia, né, é a construção social. Então, a construção social, a construção da vida, da trajetória dentro de um contexto histórico determinado, vai mostrar para a mulher as dificuldades da sua posição, né, as dificuldades, né, maiores ou menores da sua posição na sociedade, né? Então, a grande denúncia que Simone de Beauvoir faz é a denúncia de que, historicamente, as mulheres viveriam, né, em um mundo onde apenas os homens poderiam, né, ter ação plena, né? Então, principalmente na política, principalmente no mundo dos negócios, na direção dos negócios, né? Então, todas as mulheres eram vistas como aliens, né? Seres que não deveriam estar ali. E isso a gente vê até hoje, né? Pegue numa publicação de uma deputada, principalmente, né, da centro-esquerda, uma pessoa que não é muito radical, como Tabata Amaral. Olhe lá no seu Facebook, né, faça essa constatação, né, essa simples constatação. Veja lá as coisas que diariamente algumas pessoas escrevem para ela. Vai para casa, vai para o fogão. O que você está fazendo aí, minha filha? Né, vai casar, vai ser mãe, né? Quando não, outras coisas, né, pesadas, né, que a gente não vai falar aqui para não estragar o nosso dia, né? Então é mais ou menos isso, né? Então isso é de simples constatação. Só vá e veja os comentários e aí nós vamos perceber o quanto nosso país a cada dia, né, se torna mais incivilizado e não civilizado, certo? Outra grandíssima contribuição, e é por isso que eu, né, não tiro dessa aula, né, a apostila do Etapa, no material do terceiro ano, tirou o Bourdieu, mas eu acho que o Bourdieu é muito importante, porque o Bourdieu ele vai trabalhar com um conceito que eu vejo que é muito bom para vocês utilizarem numa redação, numa eventual redação, né? Então, bastante atenção a esse ponto, né, que é um ponto que pode, né, ser utilizado por vocês, um conceito que pode ser usado para vocês nos textos. Bourdieu coloca que a dominação masculina ela não é só uma forma ostensiva e às vezes violenta, ela representa uma violência simbólica. Violência simbólica essa que é construída, né, obviamente, historicamente, socialmente e com o tempo naturalizada. Então, a violência simbólica, ela não tem coação física, certo? Ela não vai marcar com um roxo a pele da mulher ou com uma ferida, certo? Não, a violência física, ela vai lá no fundo da alma, né, causando danos morais e psicológicos, tá certo? É aquela violência que machuca a alma, ok? Não é a violência que mata, que tira sangue, né? Que deixa hematoma.
é aquela violência na alma. Então é uma forma de coação que se apoia no reconhecimento de uma imposição determinada, seja esta econômica, social ou econômica, ou simbólica, perdão, que se funda na fabricação contínua de crenças, no processo de socialização. Então veja, eu sublinho para vocês, fabricação contínua de crença, né? No processo de socialização que induzem o indivíduo a se posicionar no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso ou narrativa dominante. Então, discurso, crença, narrativa, é tudo como uma espécie de questão ideológica, né? É ideologia no sentido do que, né? De uma narrativa, né? De um valor que deve ser aplicado, certo? Que deve ser uma referência. Então, o machismo é isso, certo? O machismo se encaixa nisso. Né? Então, quando você fala, quando eu me lembro em 2016, eu fiz uma atividade com um terceiro ano saudoso, né? Que eu amava de paixão, né? Amo todas as minhas salas, mas era uma sala que participava muito, que opinava muito, que tinha briga na sala de aula. Eu acho briga no bom sentido, né? Briga no debate. E eu me lembro que naquele ano uma menina ela foi estuprada, violentada por várias pessoas. E aí, né, dentro desses comentários malditos de redes sociais, muita gente jogava a culpa na menina. Mas o que ela estava fazendo uma hora dessa na rua? Né? Tava com uma saia, com uma micro saia. Ah, se deu respeito, né? Então é aquela coisa, né? Tipo, se a menina tá andando na rua sozinha, meia-noite, né, com uma saia curta, ela tá pedindo por sexo. Tá entendendo? Então, o homem que aceita um discurso desse, na minha visão, é um homem também limitado intelectualmente, porque significa que o seu instinto vai ser mais forte do que a sua capacidade de discernimento, né? A sua cultura. Né? Então, o instinto fala mais alto do que o seu controle, né? Os seus valores, do que vem a ser a humanidade. Tá certo? Então, é um ser mais besta do que homem civilizado. Então, veja, né? As limitações de todo esse discurso. Então, a culpa é da mulher, a culpa era da menina, certo? Porque ela saiu, né, com um micro short, ela estava andando com um monte de homem, então natural que, né, os homens a estuprassem, né, a violentassem. Ok? Triste ouvir isso, né? E eu não tenho filha, mas eu considero cada aluna minha uma irmã, né? Eu não vou falar que considero ainda uma filha, porque vou estar falando que eu estou ficando velho, mas eu considero como uma irmã, né, como uma irmã menor, né? Então, quando eu escuto isso, eu fico muito revoltado, sabe? De alguém pensar alguma coisa dessa com relação, por exemplo, a uma irmã minha, sabe? Que ela seria uma vítima, a criminosa por estar saindo com uma saia, com uma coisa do tipo. Então, veja isso aqui, né? O rendimento mensal das mulheres é 27% menor do que os homens. Taxa de desemprego de mulheres é muito maior do que os homens. 45% dos 180 casos analisados por uma pesquisa de mulheres ocorreram em situação de violência doméstica. Nós estamos na pandemia, né? Já existem dados dizendo que o aumento da violência doméstica, né, é claro nesse período de pandemia, né? Mais de 92 mil mulheres foram assassinadas, né, aqui na região ou no país desde 1980. Então, recomendo a vocês nessa aula de hoje, né, nós não temos aqui um slide para trabalhar com a ideia do feminicídio, certo? Então, uma sugestão que eu faço para vocês, né, o feminicídio seria aquele crime, antigamente ele era tido como um crime passional,
Só que o feminicídio é quando o homem mata porque ele se nega, né, a admitir a separação dos, ou ele se nega a admitir a separação dos corpos. É uma das situações mais corriqueiras e rotineiras e recorrentes, né? Então a mulher ela quer a separação, o homem não quer, e o homem mata porque ele não quer se ver, ele prefere a morte da mulher a vê-la, né, sem ele. Então isso acontece ou por conta, né, de um domínio, né, ostensivo do homem sobre a mulher, né? Então o feminicídio é o assassinato da parceira, né, ou por negar-se a deixá-la seguir livremente a sua vida, ou por, né, constantemente impor as suas vontades, né, mediante uma reação da mulher. Então, recomendo que vocês busquem esse conceito, analisem aí notícias, né, porque também pode, né, num eventual texto aí, numa eventual questão aparecer. Finalmente, né, já caminhando aí já quase para meia hora de aula, concluo, né, afirmando que organizações internacionais e nacionais, né, têm desde o último terço do século XX lutado contra a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Então, é papel dessas organizações, de movimentos sociais, da academia, da universidade, desconstruir essa imagem, né, da suposta e falsa inferioridade feminina. Hoje em dia, para vocês verem como isso já é algo falho, né, as mulheres no Brasil já são maioria nas universidades, apesar de receberem menos na sociedade em geral, certo? Então, nas universidades, as mulheres já são maioria. Então, deem uma olhadinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É bem interessante esse documento. E no Brasil, né, nós temos movimentos sociais e coletivos muito fortes, né, que estão chamando bastante atenção, né, que estão mostrando uma luta muito interessante em prol das demandas das mulheres, né? Então, o que aqui a gente prega é a igualdade e a liberdade, né? Não é que ninguém submeta a outra pessoa à sua vontade, ok? E para concluir, né, umas curiosidades interessantes, né? Sempre ela, né, a grande entre aspas Nova Zelândia, grande, né, no espírito, grande na ideia de civilização, de humanidade, né? Esse país arquipélago de duas ilhas, duas grandes ilhas, né? Que é considerado o lugar no mundo mais especial para se viver, mais livre, mais humano, né? Não é à toa que foi o primeiro lugar que declarou, né, o voto feminino em 1893. Aí outro grande país, né, Canadá, Brasil, né, 1932. Veja os Estados Unidos, né, 1920 para as mulheres brancas e só em 1967 para mulheres negras. Veja a França. E olha aqui países árabes, apenas no século XXI. E o último deles, Arábia Saudita, só em 2015, as mulheres. Então, na Arábia Saudita, do grande príncipe, né, o grande entre aspas, né, do grande príncipe, né, as mulheres, ele deixou que as mulheres votassem, andassem de carro desde 2015, né, porque ele quer parecer um progressista, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Não me desejem o mal, né? Algumas pessoas por conta das minhas ironias, certo? Elas são importantes. Um abração, até mais. Abração para minhas alunas maravilhosas, alunas, meninas especiais que eu tenho e guardo muito no meu coração. Valeu, tchau, tchau.